Vamos apresentar agora para você o Direito é Nosso, um quadro pensado para trazer informações a respeito de leis. O assunto de hoje é pandemia. Como ficam os empregos nesse momento? A gente está vivendo isso desde o ano passado, um momento atípico, instável, inseguro. Nós procuramos o advogado trabalhista Rodrigo Baldoni. Ele fala para a gente desse momento, diante dos decretos estaduais e municipais e das ameaças à saúde que todos nós corremos neste momento de contágio das variantes do Covid-19. Então vamos ouvir o advogado Rodrigo. Ele traz as informações. O que é que nós temos que pensar enquanto trabalhadores, como direito e também os empregadores? É o seguinte, todo trabalhador que ele está ativado pela empresa e ele tiver suspeita de estar com o vírus, ou se ele estiver efetivamente documentado que ele está com o vírus, ele não pode ser demitido. O trabalhador acaba adquirindo uma estabilidade neste período e a empresa ela deve encaminhar esse trabalhador, passando esse período de mais de 15 dias, para o INSS. Porém, é fundamental o trabalhador ter em mente de que para que este direito seja garantido, o trabalhador tem que estar amparado por uma documentação médica. Nós não temos uma legislação hoje ainda específica que garanta ao trabalhador o afastamento. A única possibilidade do trabalhador se afastar e ter garantido o emprego, inclusive a remuneração, é com o fornecimento para o empregador de um atestado médico. Mas o que nós sempre orientamos é que exista a conversa, e o bom senso entre o trabalhador e o empregador. Porque se o trabalhador está se colocando como uma pessoa que pode adquirir o risco porque ele está no grupo de risco. E também pelo fato do trabalhador, ele às vezes ter que se deslocar em transporte público, da sua casa até para a empresa, então o trabalhador precisa estar documentado. No regime da CLT, nós não temos essa abertura legal. No regime dos serventuários públicos, do servidor público, existe a adequação sim, até pela realidade do serviço público poder ser realizado com mais facilidade no home office ou por meio de teletrabalho. Porém, pela CLT, essa flexibilização ela também não acontece dessa maneira, porque às vezes o próprio empregador ele necessita do trabalho presencial, independente se aquele trabalhador for do grupo de risco, ou tiver alguém do grupo de risco na sua residência, o empregado não pode se negar a deixar de trabalhar. Essa colocação é muito importante, pois, inclusive, o STF, o ano passado, a nossa Suprema Corte já decidiu que é direito do empregado buscar até, inclusive, a rescisão indireta do pacto laboral, ou seja, buscar via justiça a sua saída da empresa sem nenhum tipo de prejuízo, quando o empregador não implementar medidas que garantam a segurança no ambiente de trabalho, e não só a segurança física, mas a segurança psíquica também, porque o ambiente de trabalho ele tem que ser forrado de garantias e olhado para o trabalhador. Então, é direito sim do trabalhador de buscar via judiciário a rescisão do contrato de trabalho quando ele entender que o empregador não está tomando as medidas. Inclusive, o empregador fica passivo de uma multa perante a Justiça do Trabalho. Inclusive, também o empregador ele pode ser fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho. Se o trabalhador que estiver trabalhando em home office, em teletrabalho, ele for efetivamente fiscalizado, se o trabalhador comprovar que existe uma subordinação direta perante ao seu empregador, ou seja, aquele empregador que manda o WhatsApp a qualquer hora, que faz ligações a qualquer hora, neste caso, é desvirtuado o trabalho em teletrabalho e mantendo-se o direito total, inclusive as horas extras. Porém, as demais obrigações do trabalhador presencial para o trabalhador em teletrabalho se mantém. Por exemplo, se o trabalhador, mesmo em casa, ele está fazendo atividade noturna, ele tem direito adicional noturno.
Normalmente, sem problema. Se o trabalhador está executando, por exemplo, uma atividade que ele está em sua residência, porém ele mantém as características daquilo que ele estava fazendo de modo íntimo da presencial, por exemplo, se ele faz 2 ou 3 funções e ele está em acúmulo de função, mesmo de modo telepresencial, ele mantém os mesmos direitos. O trabalhador ele pode se negar. Se foi pactuado que ele vai trabalhar das 8 da manhã até as 5 da tarde, por exemplo, e mesmo em teletrabalho, ele tem que ficar ativado neste período. O que ele fizer após este período é um desvirtuamento da modalidade de teletrabalho e ele pode ter direito às horas extras. Só que é importante o trabalhador entender que ele tem que se documentar disso. Né? Então, todas as informações do trabalhador ele tem que guardar, tem que tirar print dessas informações, e o empregador ele tem que entender que não é porque o trabalhador não está aos seus olhos físicos, o empregador não está conseguindo enxergar fisicamente o trabalhador, que ele não pode ser monitorado de modo telepresencial, porque a realidade telepresencial hoje, ela se iguala à realidade presencial, para controle de jornada, para saber se a pessoa está se ativando. Mas é claro que o teletrabalhador ele está mais vinculado com a produção e não com o tempo de exposição. Né? O teletrabalhador está mais vinculado sempre com aquilo que ele faz e não com quanto tempo ele leva para fazer as atividades. Porém, se houver um desvirtuamento dessa modalidade, a empresa pode sim ser condenada a pagar as horas extras. Todos os direitos mantêm-se, com a exceção do Vale Transporte. Né? E também com a exceção nessa situação daquele trabalhador híbrido, porque às vezes o trabalhador ele está em teletrabalho, então a empresa decide cortar o Vale Transporte desse trabalhador. Porém, em algumas ocasiões, o trabalhador tem que ir à empresa ou tem que fazer alguma atividade. E aí, neste caso, ele mantém o direito integral ao Vale Transporte. Porém, o Vale Alimentação, como eu falei, o adicional pela atividade que ele possa fazer uma atividade diferenciada, um acúmulo de função, todos os benefícios, ele mantém os direitos constitucionais e os direitos convencionais naturalmente.